de análise combinatória. Na última aula nós vimos permutação simples e com repetição, e nessa aula nós damos continuidade a esse conteúdo, vendo agora arranjo simples e com repetição. Então vamos dar início à nossa aula. Bom, primeiro eu trouxe aqui para vocês uma definição de arranjo, e eu vou ler aqui e tentar explicar para vocês. Arranjos são agrupamentos formados com P elementos de um conjunto de N elementos. Arranjos são como permutações, trocas de posição entre os elementos, mas no caso dos arranjos são escolhidos P elementos para ocupar as posições ordenadas. Os arranjos são um caso particular de permutações, já que P é menor ou igual a N. Bom, até aqui ele quer dizer o seguinte, que eles são formados, os arranjos, eles são formados com um número de elementos dentre um total de elementos. Então, a gente vai ter um total de elementos e a gente vai ter que agrupar esses elementos, mas com um número que seja menor ou igual à quantidade total de elementos que nós temos. Então, por exemplo, nós vamos ter grupos de 10 elementos que nós vamos ter que agrupar de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5, e nós vamos ver quantas possibilidades vai dar para fazer, quantas possibilidades distintas vai dar para fazer, sem repetir nenhum elemento, né, em cada agrupamento. Basicamente é isso. Por enquanto pode parecer um pouco confuso, mas quando a gente partir para os exemplos, vai clarear um pouco isso na cabeça de vocês. E é importante a gente lembrar disso daqui, ó. Se o número P, que é os agrupamentos, o número de elementos por grupo que eu tiver for menor ou igual ao número total de elementos, eu tenho um arranjo. Isso aqui é o que caracteriza o arranjo e é muito importante a gente lembrar disso daqui. Assim, os arranjos são os agrupamentos nos quais a ordem de seus elementos faz diferença, ou seja, mesmo que os elementos de dois arranjos sejam os mesmos, esses arranjos podem ser diferentes. Então é bom a gente lembrar disso também, a ordem vai fazer diferença, né? Nas permutações, isso nem sempre fazia diferença, mas aqui nos arranjos sempre vai fazer diferença a ordem que esses elementos estão posicionados. Bom, essa aqui é a fórmula do arranjo. A aqui, como vocês já devem ter imaginado, A é de arranjo, o N é o número de elementos do conjunto, então sempre nas questões você vai ter um conjunto, que vai ter um determinado número de elementos, que pode ser qualquer número, e o P, que vai ser o número de elementos que você vai colocar em cada grupo. Então eu posso ter aí um conjunto de 10 elementos aqui, e o P, que é um número natural menor ou igual a N, que representa a união dos elementos na formação dos agrupamentos. Então eu posso ter um N igual a 10 e um P igual a 2. Então, eu vou ter que pegar esses elementos totais que eu tenho de 10, como o exemplo que eu dei, e agrupar de 2 em 2 e ver de quantas formas diferentes eu posso fazer isso sem repetir nenhum elemento, tá? Aqui no arranjo simples, a gente ainda não pode repetir nenhum elemento. Então, essa aqui é a fórmula, né? N fatorial sobre N menos P fatorial. No exemplo 1, como eu falei para vocês, no exemplo isso vai ficar um pouco mais claro. Então, vamos prestar bastante atenção aqui, é um exemplo bem simples, só para a gente compreender mesmo como é que vai ser utilizada essa fórmula. Considere o conjunto I igual a A, B, C, D. Então, aqui nessa questão, ele já dá o conjunto mesmo, ele já especifica que é um conjunto. Mas um conjunto, ele nem sempre vai vir assim. O conjunto, que eu me refiro aqui, às vezes ele não vai estar explícito dessa forma na questão. Então, pode ser que a gente precise identificar qual é o conjunto e quais são os elementos desse conjunto dentro da questão. É tudo uma questão de interpretação. Então, considerando o conjunto I, que tem os elementos A, B, C e D, ele pergunta: quantos são os arranjos simples dos elementos de I tomados 2 a 2? Então, primeira coisa que eu tenho que analisar aqui, qual é o meu conjunto? Aqui ele já deixou bem explícito, né? A gente tem o conjunto I. Quantos elementos vai ter o conjunto? Ou seja, quanto vai ser o total de elementos que eu tenho? A, B, C e D. 1, 2, 3 e 4. Logo, eu vou colocar a fórmula aqui do ladinho, tá? Para ajudar a gente. Logo, o meu N vai ser igual a 4, que é a minha quantidade total de elementos. Lembra? O N é a quantidade total de elementos do conjunto. Então, o nosso N, aqui nessa questão, é igual a 4. Aí, ele vai perguntar assim: os arranjos simples dos elementos de I tomados 2 a 2. Então, eu já sei que cada grupo, cada agrupamento que eu fizer, cada arranjo que eu fizer, vai ter 2 elementos de dentro desse conjunto I. Então, o meu P vai ser igual a 2. E P, que é a quantidade de elementos por agrupamento. Tendo N e tendo P, eu só preciso jogar esses valores dentro da formulazinha aqui, que vai ficar
arranjo de 4 para 2, 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Desenvolvendo isso daqui, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre e 4 menos 2, que vai ficar 2, 2 fatorial. Lembrando que aqui não é tipo 4 fatorial menos 2 fatorial, tá? É 4 menos 2. Primeiro você faz, por isso que ele vem aqui entre parênteses. Primeiro você faz essa continha que tem aqui dentro e depois você só coloca o fatorial do número que for o resultado daqui. Bom, eu desenvolvi esse 4 aqui até o 2. Por quê? Porque não há necessidade de desenvolver até o 1 esses fatoriais. Não precisa se vocês não quiserem. Porque todos os números que a gente multiplicar por 1 vão ser iguais a ele mesmo. Então, não há uma necessidade de se fazer até o 1, porque você sabe que a partir que multiplicando por 1 vai ser o mesmo resultado que você chegou até o 2. Então, a não ser que você queira mesmo fazer por questão de treino ou porque fica mais fácil para você compreender, enfim, isso é muito particular de cada um. Eu acho mais fácil fazer assim porque me poupa um pouco de tempo, entendeu? Então, tudo que eu puder, assim, reduzir, eu reduzo para ficar mais rápido, mais prático. Eu sou bem prática. Então, desenvolvendo aqui 4 vezes 3 vezes 2 fatorial e 2 fatorial. Eu posso cortar em cima e cortar embaixo, que eu tenho a mesma coisa em cima e embaixo. E aí é só fazer aqui a multiplicação. 4 vezes 3 igual a 12. Então, nós vamos ter 12 arranjos simples dos elementos de I, tomados 2 a 2. Espero que tenha ficado claro. Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo já não vai ter o conjunto aqui explícito. Nós vamos identificar aqui qual é o conjunto. Então, vamos lá. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Bom, então se ele quer determinar de quantas maneiras distintas, né, essa escolha pode ser feita, então a gente já sabe que tem que ser arranjo sem repetição. Isso é a primeira coisa. E outro elemento que a gente tem que analisar aqui. Em uma empresa, há 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Então, são 2 vagas. Eu posso repetir os elementos aqui? Não. Por que eu não posso? Porque eu não posso colocar o mesmo funcionário na vaga de diretor e na vaga de vice-diretor. Então, cada caso é um caso e a gente tem que analisar pela interpretação da questão, da situação que ele te traz, se você vai poder repetir ou se você não vai, para saber se vai ser arranjo simples ou com repetição, que a gente já vai ver a fórmula mais para frente. Mas eu tô dando essa dica porque no Enem, principalmente nas questões do Enem, que vão análise combinatória, geralmente eles põem muita pegadinha. Então, se a gente não souber interpretar a questão, a gente vai errar coisas assim muito bobas que a gente poderia ter acertado se tivesse interpretado um pouco melhor a questão. Então, prestar bastante atenção mesmo na interpretação dos problemas. Então, em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para a vaga de diretor e vice-diretor financeiro. Então, se são 15 funcionários, eu sei que esse é o meu conjunto total. Esse é o meu número total. Esse é o meu N, né? Então, é um agrupamento de 15 pessoas tomadas 2 a 2, porque vai ser diretor e vice-diretor. São 2 vagas que as 15 pessoas estão concorrendo. Então, para determinar de quantas maneiras essa escolha pode ser feita, eu tenho que o meu N é igual a 15 e meu P é igual a 2. Jogando isso na fórmula, vai ficar arranjo de 15 para 2, que é igual a 15 fatorial sobre 15 menos 2 fatorial. Até agora, nós só armamos, né? Agora eu vou desenvolver 15 vezes 14 até o 2 e o 15 menos 2 que vai dar 13, desenvolvi o 13 também até o 2. Isso daqui, gente, a gente também poderia ter poupado muito trabalho. Por quê? Porque como eu sei que aqui embaixo vai dar 13 e que eu vou cortar isso daqui tudo, ó, porque tá repetindo, e eu posso cortar isso daqui tudo, eu poderia ter simplesmente colocado o 13 aqui e ter desenvolvido isso aqui só até o 13, porque aqui se eu cortasse o 13 daqui e o 13 daqui, seria a mesma coisa e cortar todo esse resto aqui, porque eu ia cortar o 13 fatorial e aqui embaixo também eu ia ter o 13 fatorial. Agora, se eu tivesse um 13 aqui em cima fatorial e um 13 aqui embaixo que não tivesse fatorial, eu não poderia cortar por conta do fatorial. Eu teria que desenvolver tudo daí e ver como é que ia fazer para dividir os resultados de cima por 13. Mas para facilitar, vocês podem desenvolver isso aqui só até o 13. E outras questões também, vamos supor que ele te dá aqui 20 fatorial, 30 fatorial. Então, vocês não
precisam perder o tempo de vocês desenvolvendo isso até o 2, até o 1. E vocês desenvolvem só até onde dê para cortar com o daqui de baixo, que aí vai facilitar a vida de vocês, vocês vão ganhar tempo. Então, corta em cima, corta embaixo, faz a multiplicação aqui que sobrou, 15 vezes 14 vai ser igual a 210. Então, dá para organizar, dá para escolher esses funcionários de 210 formas diferentes. Terceiro e último exemplo de arranjo simples. Esse aqui peço para vocês prestarem bastante atenção, porque ele também tem uma pegadinha. Então, em uma urna de sorteio de prêmios, existem 10 bolas enumeradas de 0 a 9. Determine o número de possibilidades existentes no sorteio, cujo prêmio é formado por uma sequência de 6 algarismos. Então, vamos supor que nessa questão aqui ele tivesse só colocado: em uma urna de sorteio existem bolas enumeradas de 0 a 9. Então, esse 9 aqui confunde muito a gente, porque no momento de pressa a gente ia fazer a conta e ia considerar o nosso N o 9. E não são 9 bolas, são 10 bolas, porque a gente esquece que a bola número 0 também conta como uma bola. Então, vocês podem ter certeza que no Enem vai aparecer questões com pegadinhas assim. E se a gente não prestar atenção, a gente acaba caindo e errando por pouca coisa. Então, prestar muita atenção na interpretação dos problemas. Eu, por exemplo, confesso para vocês que eu leio isso aqui rápido, eu com certeza pegaria aqui o 9 e faria o arranjo de 9 para 6. Com certeza. Então, uma dica aí para vocês, prestar bastante atenção, que esse conteúdo de análise combinatória é muito, muito provável de ter pegadinhas. Então, 10 bolas, então 10 é o nosso total. Determine o número de possibilidades existentes no sorteio, cujo prêmio é formado por uma sequência de 6 algarismos. Então, 10 é o nosso total, 6 é o nosso quantidade por agrupamento, então 10 é o nosso N, 6 é o nosso P. Jogando isso na fórmula, vai ficar arranjo de 10 para 6, que é igual a 10 fatorial sobre 10 menos 6 fatorial. Desenvolvendo aqui. Dessa vez, tá vendo? 10 menos 6 vai dar 4. Então, eu desenvolvi esse 10 aqui só até o 4. E aí, eu posso simplesmente cortar em cima e embaixo e resolver essa parte aqui. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5 é igual a 151.200. Então, nesse sorteio, o número de possibilidades existentes é 151.200 possibilidades. Até aqui tudo bem? Agora a gente vai entrar em arranjo com repetição. O arranjo com repetição, ele é mais simples. Por quê? Porque você não precisa se preocupar se os elementos vão ter que ser diferentes em cada grupo. Então, nesse tipo de arranjo, os elementos podem ser iguais dentro do grupo. Então, naquele exemplo que nós vimos, o primeiro exemplo, que tem A, B, C e D, eu poderia fazer um arranjo com AA, BB, CC e DD. Então, na outra fórmula, a gente tem a preocupação de retirar essas repetições, de fazer arranjos com elementos distintos. Mas aqui a gente não tem mais essa preocupação. Então, a fórmula do arranjo vai ser arranjo N por P. Então, aqui o N e o P significam as mesmas coisas, tá? Da outra fórmula, que vai ser igual a N com expoente P, elevado a P. Então, aqui no exemplo 1, seja P um conjunto de elementos A, B, C e D, tomando os agrupamentos de 2 em 2 e considerando o arranjo com repetição, quantos agrupamentos podemos obter em relação ao conjunto P? Então, aqui ele já fala pra gente que é um arranjo com repetição, né? Então, nós temos que, aplicando isso na fórmula, nós temos aqui um total de 1, 2, 3, 4 elementos, portanto, o nosso N é igual a 4, e nós temos que agrupar de 2 em 2, então o nosso P é igual a 2. Aplicando isso na fórmula, vai ficar arranjo de 4 para 2, 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é igual a 16, super simples, a fórmula é bem simples, bem fácil de lembrar, e é isso. Então, dá para obter 16 agrupamentos de 2 em 2 com os elementos de P. Exemplo 2. Quantos números de 4 dígitos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, podendo haver repetição? Aqui também ele diz pra gente que pode haver repetição. Então, sempre nos problemas, quando vocês se depararem com problemas em que pode haver repetição, ou o problema diz isso, ou ele deixa subentendido, vocês interpretam, sempre que puder haver repetição, você só tem que aplicar nessa fórmula. Então, números de 4 dígitos, né? 4 é o nosso P,
E o total de algarismos que nós temos é 9, então 9 é o nosso n. Então, aplicando isso na fórmula, né, que é o que eu falei aqui, n igual a 9 e p igual a 4, colocando isso na fórmula, vai ficar que arranjo de 9 para 4 é igual a 9 elevado à quarta. 9 elevado à quarta é igual a 6.561. Então, dá para fazer 6.561 números de 4 dígitos formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, podendo haver repetição. E o nosso último exemplo: 4 amigos dirigem-se a uma pastelaria para comprarem cada um bolo. Nessa pastelaria existem 7 bolos diferentes à escolha. De quantas maneiras diferentes podem ser feitas a escolha do bolo? Então, nessa questão aqui, ele não deixa claro pra gente que pode haver repetição. Ele não vai dizer isso em nenhum momento no problema. Porém, interpretando aqui a situação, se 4 amigos vão a uma pastelaria para comprarem cada um bolo, e existem 7 bolos diferentes, então será que o mesmo um amigo pode escolher um bolo igual ao do outro? Pode. Então, se ele pode escolher um igual ao do outro, então pode haver repetição, porque daí, nesse caso, não tem problema. Então, aí ele pergunta de quantas maneiras diferentes podem ser feita a escolha dos bolos. Então, nesse caso, pode haver repetição, como nós já vimos aqui, porque os amigos podem escolher os 4 o mesmo bolo, e não ia ter problema. E vai ter aqui os 7 bolos diferentes, então são 7 é o nosso total, né? É o conjunto total, portanto é o nosso N. E são 4 amigos, então nós vamos ter que agrupar 7 bolos para 4 amigos, então o nosso P vai ser 4. Jogando isso na fórmula, né? N igual a 7, P igual a 4. Jogando isso na fórmula, vai ficar que a arranjo de 7 para 4 é igual a 7 elevado à quarta. Super simples, fez o cálculo 2.401 a formas diferentes, que dava para eles escolherem os bolos, podendo haver repetição, não como o problema disse, mas como nós interpretamos. Então, gente, a dica que eu tenho para dar para vocês em questões de análise combinatória é interpretar o problema, leiam com calma, entendeu? Não precisa sair fazendo tudo de uma vez. Podem ler com calma, interpretar, ver qual é a situação que o problema está te dando, para depois fazer alguma coisa, porque às vezes a gente perde muito tempo fazendo muitos cálculos que não seriam necessários e a gente só precisava parar e pensar um pouquinho. Então, isso também é poupar o tempo de vocês numa prova de Enem, numa prova de vestibular. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero de verdade poder ter ajudado e boa sorte na resolução dos exercícios. Por hoje é isso.